Bom, hoje na verdade não é a resposta para uma pergunta, mas para uma situação que nós vimos num grupo, né? Que seria o que fazer para o seu sonho de publicar não virar um pesadelo. Porque como a maior parte do processo de escrita é a escrita, né? Muitas vezes o escritor pensa que quando ele acabou de escrever o livro, né, ou reescreveu o livro, passou pela leitura crítica, passou pela leitura beta, e o livro já está revisado, acabou a dor de cabeça, e muitas vezes isso pode não acontecer, né? Porque muitas vezes, como aconteceu no caso, a editora publicou o livro, né? Eu terminei não sabendo se o livro era independente ou o livro era para uma editora tradicional, mas ele ficou muito caro, né? Então, para um livro muito caro, eu vou imaginar que seja um livro de 50, 60 reais. Se for mais caro que isso, realmente é pior, mas, sei lá, chega a beirar o absurdo, né? O que é ruim porque vai atrapalhar as vendas. E se o escritor não está imaginando só escrever o livro por escrever o livro, né? Se ele quer escrever o livro para publicar e se tornar um autor, um escritor publicado e continuar a publicar livros, né? O preço do livro é um problema, né? Eu lembro que no caso a editora, ele comenta que a editora colocou a culpa no preço do papel e no tamanho do livro. Isso é meio, assim, eu não vou dizer que não seja verdade, até é, mas é botar a culpa nos outros, né? Então eu acho que eu tenho aqui uma lista de coisas que você pode fazer ou não fazer, né, para que você não tenha esse tipo de problema, né, e coisas que você precisa fazer, né, independente se for publicar independente, né, ou se você for publicar para uma editora tradicional, para não terminar com a questão do livro caro, né. Então, a primeira das coisas, não escreva um livro grande, é uma coisa incrível. Eu já vi até outras pessoas fazendo análise comentando como os autores que estão começando querem começar com um livro que é imenso, entendeu? E eu até comento, acho que um bom exemplo de como não fazer isso, tá até ligado à minha segunda colocação, é a série do Harry Potter. Se você for procurar os dois primeiros livros do Harry Potter são pequenos. Deu só no terceiro a autora começou a apresentar o mundo para o público, né? Então, eu lembro no primeiro livro, tipo, estamos no Dia das Bruxas, estamos no Natal. O que aconteceu entre o Natal e o Dia das Bruxas? Nada de importante para a história, então você não precisa falar, percebe? Então, é óbvio que depois, quando os fãs começaram a exigir mais informações, ela foi lá, começou a contar como é que era a história, como é que eram as aulas e todo esse tipo de coisa, né, do dia a dia da escola, porque era o que o fã queria. Mas no começo, tente não escrever um livro grande. 2. Não escreva uma trilogia, não escreva uma série. Né? É até estranho você falar, mas você acabou de falar do Harry Potter é uma série. Então, o Harry Potter é uma série de livros fechados. Você pode ler o primeiro Harry Potter e a história dele terminou. Você não vai precisar ler o segundo. Não é uma trilogia, né, que a história vai terminar no terceiro livro. Então você lê parte da história aqui, parte da história aqui, parte da história aqui. Ou se você fizer, mesmo que seja uma trilogia, faça arcos fechados. Essa parte da história terminou aqui, essa parte da história terminou aqui, essa parte da história terminou aqui. Então, é uma história grande composta por 3 histórias menorzinhas, né? Por que eu digo isso? Porque a editora normalmente, ela lança um livro, não lança, né? Mesmo tendo a trilogia, lança um livro, espera, entendeu? Para ver se o livro vende bem, para lançar o segundo. Aí o que o leitor às vezes faz? Ele espera lançar o segundo livro e fala, eu não vou comprar o primeiro livro, porque depois eu vou ficar bravo se a editora lançar o segundo. Aí
a editora não lança o segundo porque o leitor não comprou o primeiro, e o leitor não comprou o primeiro porque a editora não lançou o segundo. Você percebe o ciclo vicioso? É problemático aqui. Então tenta, entendeu, fazer um livro nem tão grande e um livro que não seja uma trilogia, uma série. Eu sei, é difícil, porque você vai ver Leigh Bardugo, um monte de gente lá fora começa com trilogia, mas tenta não fazer isso. Tenta não fazer isso. Até porque, no mesmo caso do Harry Potter, o senhor leu o Sombra e Ossos do Leigh Bardugo, cada livro é um arco de história totalmente diferente. Então você vai ter parte de uma história grande, mas a história se fecha, né, em si mesmo, né? E terceiro, evidente, isso é para um outro vídeo, mas nunca se esqueça da divulgação e do marketing. Quer dizer, o leitor só vai ler seu livro se ele conhecer seu livro. Ele só vai conhecer seu livro se você apresentar para ele. Então, eu não vou nem dizer como vai ser para outro vídeo, mas você tem que pensar nisso. E desses 3 pontos, e é isso que eu falo, independente se for por uma editora tradicional ou se for lançar sozinho, de uma maneira independente, o livro físico, vai na editora, pergunta para a editora: quanto vai custar esse livro? Me dá uma prévia. Tudo bem, talvez eles não saibam, mas eles podem te dar uma prévia. Porque se for caro, entendeu? Você pode falar: olha, isso vai ser caro, isso vai ser ruim para mim como carreira. Então o que eu posso fazer para mudar isso? Conversa. Muitas vezes o editor está aberto a conversar com você. Faça isso, né? Não chega a chegar no final, como aconteceu nesse caso, né? Do autor ter o sonho dele feito, o livro publicado, o livro é caríssimo, ninguém compra porque o livro é caro, ele é um autor desconhecido, virou um pesadelo, entendeu? De novo, pergunta para editora, entendeu? Ou você mesmo vai fazer, ou você vai procurar alguém que faça, ou alguém, né, ter aulas. Ver o que a editora pode fazer de divulgação e marketing, especialmente no caso tradicional. Ver o que você pode ajudar a editora dentro desse conceito de divulgação e marketing. Porque muitas vezes o autor pode ajudar, né? Assim, nesse ponto até tem que ser um pouco pentelho, porque você tem que tomar cuidado entre não ser chato, né, de ficar ligando para a editora todo dia, né, e a divulgação do meu livro, né, e não sei o que, não vai lançar meu livro na Veja, não. Calma. Mas converse com o editor e diga: olha, eu estou aberto a ajudar vocês no marketing, a conversar sobre divulgação, né, o que eu posso fazer para te ajudar. A própria questão de eventos, quer dizer, vá a eventos, procure eventos, independente se você for independente ou tradicional, né? Tem algum evento sobre o gênero que você está falando? Vê se você pode aparecer lá, vê se você pode conversar com alguém da organização, né? Falar que o seu livro existe, fala com a editora, às vezes a editora pode colocar um standzinho, mesmo que seja um evento pequeno, né? Ou você mesmo pode colocar, no caso de você estar publicando independente, mas veja, quer dizer, a sua carreira. Entendeu? É aquela coisa, em relação à divulgação e marketing, a editora vai fazer a divulgação e marketing do jardim. Ela tem um jardim de livros, né? E vários livros são para o jardim dele, e vai mostrar o jardim dela, né? O seu seu livro é uma flor naquele jardim, você tem que dar foco nessa flor, não é a editora que tem que dar foco nessa flor. A editora tem que dar foco, óbvio, ele vai dar foco em várias coisas, mas no jardim inteiro também. Então, pensa nisso para que o seu sonho de publicar não se torne um pesadelo.